O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, @Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 205 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Nós vamos ler do número 1590 ao número 1600. Resumindo, São Paulo disse a seu discípulo Timóteo: "Quero exortar-te a reavivar o carisma que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. E se alguém aspira ao episcopado, está desejando um trabalho valioso." A Tito disse ele: "Eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei." Toda a igreja é um povo sacerdotal. Graças ao batismo, todos os fiéis participam do sacerdócio de Cristo. Esta participação chama-se sacerdócio comum dos fiéis. Baseado nele e a seu serviço, existe outra participação na missão de Cristo, a do ministério conferido pelo sacramento da ordem, cuja tarefa é servir em nome e na pessoa de Cristo cabeça no meio da comunidade. O sacerdócio ministerial difere essencialmente do sacerdócio comum dos fiéis, porque confere um poder sagrado para o serviço dos fiéis. Os ministros ordenados exercem seu serviço com o povo de Deus por meio do ensinamento, munus docendi, encargo de ensinar, do cultivo divino, munus liturgicum, encargo litúrgico, e do governo pastoral, munus regendi, encargo de governar. Desde as origens, o ministério ordenado foi conferido e exercido em 3 graus, dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. Os ministérios conferidos pela ordenação são insubstituíveis na estrutura orgânica da Igreja. Sem o bispo, os presbíteros e os diáconos não se podem falar em igreja. O bispo recebe a plenitude do sacramento da ordem, que o insere no colégio episcopal e faz dele o chefe visível da igreja particular que lhe é confiada. Os bispos, como sucessores dos apóstolos e membros do colégio, participam da responsabilidade apostólica e da missão de toda a Igreja, sob a autoridade do Papa, sucessor de São Pedro. Os presbíteros estão unidos aos bispos na dignidade sacerdotal e, ao mesmo tempo, dependem deles no exercício de suas funções pastorais. São chamados a ser atentos cooperadores dos bispos. Formam, em torno de seu bispo, o presbitério, que com ele é responsável pela Igreja particular. Recebem do bispo o encargo de uma comunidade paroquial ou de uma função eclesial determinada. Os diáconos são ministros ordenados para as tarefas de serviço da Igreja. Eles não recebem o sacerdócio ministerial, mas a ordenação lhes confere funções importantes no ministério da palavra, do culto divino, do governo pastoral e do serviço da caridade, tarefas que devem cumprir sob a autoridade pastoral de seu bispo. O sacramento da ordem é conferido pela imposição das mãos, seguida por uma solene oração consecratória que pede a Deus, para o ordenando, as graças do Espírito Santo necessárias para exercer seu ministério. A ordenação imprime caráter sacramental indelével. A Igreja só confere o sacramento da ordem a homens viris, batizados, cujas aptidões para o exercício do ministério foram devidamente comprovadas. Cabe à autoridade da Igreja a responsabilidade e o direito de chamar alguém para receber as sagradas ordens.
Na Igreja Latina, o sacramento da ordem para o presbiterado normalmente é conferido apenas a candidatos que estão prontos a abraçar livremente o celibato e manifestam publicamente a sua vontade de guardá-lo por amor do reino de Deus e do serviço aos homens. Cabe aos bispos conferir o sacramento da ordem nos 3 graus. Santa Missa com ordenações sacerdotais. Homilia do Papa Francisco. Caríssimos irmãos, estes nossos filhos foram chamados à ordem do presbiterado. Meditemos cuidadosamente sobre o ministério ao qual serão elevados na Igreja. Como sabeis, irmãos, o Senhor Jesus é o único sumo sacerdote do Novo Testamento, mas nele também todo o povo santo de Deus foi constituído povo sacerdotal. No entanto, entre todos os seus discípulos, o Senhor Jesus quis escolher alguns em particular para que, exercendo publicamente na Igreja em seu nome o ofício sacerdotal em benefício de todas as pessoas, continuassem a sua missão pessoal de mestre, sacerdote e pastor. Depois de uma madura reflexão, agora estamos prestes a elevar estes irmãos à ordem dos presbíteros, para que, ao serviço de Cristo, mestre, sacerdote e pastor, cooperem na edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja, em povo de Deus e templo santo do Espírito. Quanto a vós, amados filhos, que estáis prestes a ser promovidos à ordem do presbiterado, considerai que, exercendo o ministério da doutrina sagrada, participeis na missão de Cristo, único mestre. Sereis pastores como ele. É isto que ele quer de vós, pastores, pastores do povo santo e fiel de Deus, pastores que caminhem com o povo de Deus, às vezes à frente do rebanho, por vezes no meio ou atrás, mas sempre ali com o povo de Deus. Outrora, na linguagem do passado, falava-se de carreira eclesiástica, que não tinha o mesmo significado de hoje. Esta não é uma carreira, é um serviço como aquele que Deus prestou ao seu povo. E esse serviço de Deus ao seu povo tem traços, tem um estilo que vós deveis seguir. Estilo de proximidade, estilo de compaixão, estilo de ternura. Este é o estilo de Deus: proximidade, compaixão, ternura. Proximidade. São 4 as proximidades do sacerdote. Proximidade a Deus na oração, nos sacramentos, na missa. Falar com o Senhor, estar perto do Senhor. Ele se fez próximo de nós no seu Filho. Toda a história do seu Filho. Esteve próximo de vós, de cada um de vós, no percurso da vossa vida, até este momento. Estava presente inclusive nos momentos negativos do pecado. Proximidade. Permanecei perto do povo santo e fiel de Deus, mas antes de mais nada, perto de Deus mediante a oração. Um sacerdote que não reza apaga lentamente o fogo interior do Espírito. Proximidade a Deus. Segundo, proximidade ao bispo e, neste caso, ao vice-bispo. Estar perto, pois no bispo encontrareis a unidade. Sois, não quero dizer servos, sois servos de Deus, mas colaboradores do bispo. Proximidade. Lembro-me que certa vez, há muito tempo, um sacerdote teve a infelicidade, por assim dizer, de cometer um deslize. A primeira coisa que me veio em mente foi chamar o bispo. Até nos momentos negativos, chama o bispo para estar perto dele. Proximidade a Deus na oração, proximidade ao bispo. Eu não gosto desse bispo, mas é o teu pai. Mas este bispo trata-me mal. Sê humilde, vai ter com o bispo. Terceiro, proximidade entre vós. E sugiro-vos que neste dia façais um propósito: nunca falar mal de um irmão sacerdote. Se tiverdes algo contra outro, sede homens, usai calças, ide lá e dizei-lhe na cara, mas isto é muito desagradável. Não sei como irá reagir. Vai ter com o bispo e ele ajudar-te-á, mas nunca faleis mal. Não sejais mexeriqueiros, não resvaleis na bisbilhotice.
unidade entre vós, no conselho presbiteral, nas comissões, no trabalho, proximidade entre vós e ao bispo. E quarto, para mim, depois de Deus, a proximidade mais importante é ao povo santo e fiel de Deus. Nenhum de vós estudou para se tornar sacerdote. Estudastes as ciências eclesiásticas, como a Igreja diz que se deve fazer, mas fostes eleitos, escolhidos do povo de Deus. O Senhor disse a Davi: Tirei-te de trás do rebanho. Não vos esqueçais de onde viestes, da vossa família, do vosso povo. Não percais o rasto do povo de Deus. Paulo disse a Timóteo: Lembra-te da tua mãe, da tua avó, sim, de onde vieste, e aquele povo de Deus. O autor da carta aos Hebreus diz: Lembrai-vos daqueles que vos introduziram na fé, sacerdotes de povo, não clérigos, de Estado. As 4 proximidades do sacerdote: proximidade de Deus, proximidade ao bispo, proximidade uns aos outros, proximidade ao povo de Deus. O estilo de proximidade, que é o estilo de Deus. Mas o estilo de Deus é também um estilo de compaixão e de ternura. Não fecheis o coração diante dos problemas, e enfrentareis muitos. Quando as pessoas vierem ter convosco para vos contar os problemas e para ser acompanhadas, dedicai tempo para as ouvir e consolar. A compaixão que te leva ao perdão, a misericórdia. Por favor, sede misericordiosos, sede perdoadores, pois Deus perdoa tudo, não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Proximidade e compaixão, mas compaixão terna, com aquela ternura de família, de irmão, de pai, com aquela ternura que te faz sentir que estás na casa de Deus. Desejo-vos este estilo que é o estilo de Deus. E depois mencionei-vos algo na sacristia, mas gostaria de eu dizer aqui diante do povo de Deus. Por favor, afastai-vos da vaidade, do orgulho, do dinheiro. O diabo entra pelos bolsos. Pensai nisto. Sede pobres, como é pobre o povo santo e fiel de Deus. Pobres que amam os pobres. Não sejais arrivistas. A carreira eclesiástica. Depois tornas-te funcionário, e quando um sacerdote começa a ser empresário tanto da paróquia como do colégio, onde quer que seja, perde aquela proximidade do povo, perde aquela pobreza que o torna semelhante a Cristo pobre e crucificado, e torna-se empresário, sacerdote empresário e não servo. Ouvi uma história que me comoveu. Um sacerdote muito inteligente, muito prático, muito capaz, encarregado de muitas administrações, mas que tinha o coração apegado ao escritório. Um dia, viu que um dos seus empregados, um idoso, tinha cometido um erro, e repreendeu-o, expulsou-o. E esse idoso morreu por causa disto. Aquele homem tinha sido ordenado sacerdote e acabou como um empresário impiedoso. Conservai sempre esta imagem. Conservai sempre esta imagem. Pastores próximos de Deus, do bispo, entre vós e do povo de Deus. Pastores, servos como pastores, não empresários, e afastai-vos do dinheiro. E depois lembrai-vos que é bonito este caminho das 4 proximidades, este modo de ser pastor, pois Jesus consola os pastores, porque Ele é o bom pastor. E procurai a consolação em Jesus, procurai a consolação em Nossa Senhora. Não vos esqueçais da Mãe, procurai sempre a consolação nela, ser consolados por ela. E carregai as cruzes, haverá cruzes na nossa vida, nas mãos de Jesus e de Nossa Senhora. E não tenhais medo, não receeis, se permanecerdes próximos do Senhor, do Bispo, entre vós e do povo de Deus, se tiverdes o estilo de Deus, proximidade, compaixão e ternura, não tenhais medo, tudo vai correr bem. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!